Agora sim, vamos falar sobre o efeito das mudanças climáticas que pode ser irreversível. Essa reportagem, ela é muito preocupante. Olha que imagem bonita, inclusive, aqui, mas preocupante, né? É muito duro aqui, ó, o aquecimento global está se desenvolvendo mais rápido do que o esperado. Isso foi o que revelou o relatório do painel de mudanças climáticas da ONU, que foi publicado hoje. É o mais importante divulgado desde 2014 e que mostra como que nós estamos destruindo o nosso planeta. O nosso colunista Jamil Chad adiantou isso para a gente já na sexta-feira e ele traz agora mais detalhes do relatório realmente publicado. Olá, Jamil. Boa tarde para você. Fabíola, boa tarde a todos. De fato, um relatório que é histórico, não há outra palavra para colocar nesse relatório. Nós adiantamos na semana passada, com exclusividade, os principais pontos desse relatório, que já indicavam alguns das constatações dos cientistas. Vale lembrar, são cientistas que estão dizendo isso, são os principais cientistas que lidam com as questões climáticas que chegaram a essas conclusões. Quais são elas? Em primeiro lugar, muito do que está acontecendo é irreversível. Isso é extremamente alarmante, o fato de que nós já estamos numa situação em que, mesmo que nós tenhamos uma neutralidade de emissões de CO2, não haverá como retornar a uma outra realidade do planeta. Ou seja, as geleiras vão continuar perdendo a sua massa, os oceanos vão continuar subindo e os eventos climáticos intensos, extremos, vão continuar acontecendo. Ponto número 1. Ponto número 2. O momento mais dramático dessa história toda não chegou. E a previsão inicial é de que isso poderia acontecer em 2040 ou 2050. Mas as novas previsões que foram publicadas hoje dizem que tudo isso vai começar mais cedo, Fabíola. Na verdade, já na próxima década, na década de 2030. Fabíola, 2030 é amanhã, não é nem depois da manhã, é amanhã. Só para a gente colocar numa perspectiva. O COI já escolheu onde vai ser a Olimpíada de 2032. O presidente brasileiro que assumir a partir de 2024, se ele tiver um segundo turno, um segundo mandato, ele também já chega para lá de 2030. Então, 2030 é a nossa geração. 2030 é a nossa realidade. E, segundo o relatório, já é a partir de 2030 que nós vamos sentir uma mudança ainda maior. E o terceiro ponto, que também nós adiantamos aqui na semana passada com exclusividade, foi o fato de que foi constatado, e agora não há mais nenhum debate, que sim, as atividades humanas são as responsáveis por essa transformação no planeta. Não tem mais lugar para negacionista vir e dizer, não, mas o planeta sempre passou por mudanças, essa é só mais uma mudança do planeta. Não. O que os cientistas estão mostrando é que é a atividade humana que está levando o mundo a tomar esse caminho. E essa atividade humana fez justamente com que os últimos 5, 10 anos e os próximos anos tenham vivido, ou vão experimentar a maior transformação em termos climáticos nos últimos 2.000 anos, Fabíola. Então, não é uma nova etapa natural do planeta, nós temos uma responsabilidade total nessa nova etapa do planeta e, claro, se nós temos essa responsabilidade, também temos a responsabilidade de frear tudo isso, porque, sim, é a atividade humana que está causando tudo isso. É muito importante a gente deixar claro aqui para as pessoas que a gente não está falando de um relatório simples, é um relatório que reuniu cientistas de 195 países que analisaram mais de 14 mil documentos por 3 anos. Isso para a gente ter ideia da força desse relatório, da gravidade do que esse relatório traz. Agora, Jamil, eu acho muito importante, toda vez que a gente fala sobre a nossa responsabilidade, nós como seres humanos que estamos destruindo o planeta, o que exatamente estamos fazendo? Isso olhando de forma individual e de forma coletiva e de forma governamental, né? De que forma os países como um todo têm olhado para essa questão? Nós, brasileiros aqui, como estamos sendo olhados no mundo quando se faz um relatório como esse? Fabíola, cada um tem uma responsabilidade. Né? Os países desenvolvidos têm a responsabilidade de reduzir de uma forma drástica as emissões de CO2 nas próximas décadas. Caso contrário, nós teremos sérios problemas. Não só os países desenvolvidos, claro, o Brasil também, mas também a China, que já é a maior emissora de CO2. Como fazer isso? Com tecnologia. A tecnologia existe. A grande dificuldade
transformar a base econômica. Então, por exemplo, dos apelos que a ONU fez hoje é para que haja, basicamente, um abandono da abertura de qualquer nova usina de carvão a partir de 2021, a partir deste ano. Ou seja, você acabar com a era do carvão como energia, ou como base de energia. E, em segundo lugar, pensar já numa forma de abandonar também as energias fósseis. Extremamente difícil. As casas aqui na Europa são aquecidas, a maioria delas, com essa energia. Os nossos carros, nossas viagens, o plástico que a gente consome, tudo isso tem nessa base justamente das energias fósseis. Seria necessário uma mudança muito profunda, mas o alerta está sendo feito justamente nesse sentido. Não há mais como pensar, basta mudar alguma coisa na margem e a gente consegue conviver. Não conseguiremos, e é isso que o relatório está dizendo. Agora, no que se refere ao indivíduo, é justamente adotar uma posição ou uma atitude, tentar adotar uma postura coerente. Caminhar mais, transporte público, mas isso também envolve, obviamente, do outro lado, as próprias autoridades garantindo que isso exista nas cidades. Caso contrário, você, obviamente, não pode ser forçado a adotar algo que simplesmente não existe naquela tua cidade ou na região. É um pacto novo que precisa ser fechado, um pacto de sociedade. E, insisto, não é algo, como você falou, mais um relatório de algum cientista. Não, é o principal relatório, o IPCC, que é o painel, ele ganhou o Prêmio Nobel lá atrás, em 2007, quando ele anunciou que as mudanças climáticas iriam acontecer. Agora ele está dizendo, olha, vai acontecer antes do previsto e somos nós os responsáveis. Então, essa é uma mensagem muito forte e muito importante nesse momento. Não, e é esse relatório que a gente vai trabalhar com ele nos próximos anos. Então, assim, agora a gente está divulgando ele agora e são dados que todo mundo agora vai mergulhar neles e serem, inclusive, são dados que vão ser utilizados para a elaboração de políticas públicas, para a gente tentar frear isso, né? Ô, Jamil, agora, eu estava até aqui pensando aqui enquanto você falava sobre as ações individuais, né? E o pacto. É o pacto primeiro que você fecha com você, depois dentro da sua casa, da sua família, no seu trabalho, né? Nos seus ambientes, e depois como uma sociedade, uma cidade. Agora, esse relatório certamente não traz os impactos ainda da pandemia, né? Porque é muito impressionante como, durante a pandemia, não sei, eu tenho essa sensação um pouco de que já estamos com tantas questões, com tanta coisa, que parece que a questão ambiental ficou de lado um pouco durante a pandemia. A quantidade de gastos, de plástico, de tudo que a gente está utilizando a mais nessa pandemia, até por uma questão de proteção e segurança e higiene. Como é que você vê esse período da pandemia em relação ao meio ambiente? Olha, eu vou adiantar o próximo informe do ano que vem, se você quiser. O próximo informe do ano que vem diz justamente o seguinte: eu também tenho um rascunho do que vai ser apresentado em fevereiro de 2022. E diz de uma forma muito clara: a pandemia, como a gente viu hoje, ou está vendo, ela mostrou a vulnerabilidade nossa como ser humano no planeta. Né? Isso foi muito claro. Agora, também vai ficar muito claro que quanto mais esse caminho das mudanças climáticas ocorrerem, maior vai ser a probabilidade de novas pandemias aparecerem, porque vai haver essa abertura a novos vírus e a novas situações muito perigosas para o planeta. Então, a pandemia, e isso não é o relatório que diz ainda, mas são os cientistas que estão preparando ele, a pandemia atual ela é uma espécie de último alerta. Olha, esse é a dimensão da vulnerabilidade da sociedade em qualquer país hoje no mundo. O que vem pela frente é ainda pior. Então, ou a gente muda e aprende com essa pandemia, ou temos de estar preparados para situações tão graves quanto a que nós vivemos. Vou te dar alguns dados do que vem pela frente, Fabiola. A possibilidade de que tenhamos, já nos próximos anos, mais refugiados e migrantes causados pelas mudanças climáticas do que por guerras. Você pode imaginar uma situação em que nós tenhamos um mundo em que mais gente foge dos seus países e foge das suas regiões, não porque ela foi bombardeada, mas porque houve uma enchente ou uma seca insuportável. Né? Então, você vai ver um novo êxodo causado não por guerras,
mas por mudanças climáticas. Fome, voltando a estar no centro da questão, porque para várias populações essas mudanças climáticas vão significar falta de alimentos. E para os moradores de grandes cidades do mundo, uma escassez de água. Então, não é uma teoria da conspiração, não, são projeções que, olha só, no começo do século estavam erradas, porque elas eram otimistas demais, Fabiola. No começo do século, esse mesmo IPCC fez algumas previsões, e essas previsões estavam erradas, não porque eles foram alarmistas, mas porque eles achavam que talvez a gente teria um pouco mais de tempo. Não temos esse tempo. É amanhã, 2030, é amanhã.